2 Timóteo, obrigado, queridos. 2 Timóteo, capítulo de número 1. Obrigado, queridos. Deus abençoe vocês. Eu quero parabenizar-lhes pelo esforço. Ministério de Danças, Ministério de Música, os nossos obreiros também. Para quem não sabe, amados, é importante registrar, sempre lembrar, e para que a gente tenhamos um lugar agradável, um lugar limpo, organizado, para que nós sejamos abençoados com louvores, músicas com qualidade, é necessário trabalho, esforço. As meninas, eu vejo, às vezes eu estou vendo elas ensaiando aqui, e a câmera está ligada, eu vejo e falo, meu Deus, que presente, né? E essas meninas não é de hoje, são anos, amados, chegando aqui às 5 horas da tarde, ensaiando, treinando, Ministério de Música também. E não é fácil, né? Eu estava ali com o pastor Milton na hora do ensaio, ouvindo, e a gente sempre buscando assim qualidade. A gente fala, puxa vida, Deus, obrigado, porque nós podemos assim adorar o Senhor com liberdade e sabermos que temos ministérios, não apenas ministério de música ou de dança, mas também ministério de oficiais que se dedicam, chegam cedo, que vão lá, vejam e verificam se os banheiros estão bons, estão limpos, verificam se os envelopes estão colocados no lugar, se há alguma coisa para fazer. Amados, isto, queridos, demonstra o cuidado de Deus por nós, que nós possamos estar num lugar limpo, preparado, adequado, com ministérios individuais e coletivos de qualidade para a glória de Deus. Amém? Diga obrigado, Senhor. Isso é cuidado de Deus, amado. Isso é cuidado de Deus por nós. Por nós. Por nós. É cuidado de Deus. Eu louvo a Deus por cada irmão, cada irmã, por cada um daqueles que tem se dedicado com esforço, ter deixado às vezes de dormir, de descansar para estar na igreja, para estarem aqui limpando, cuidando, organizando. Glória a Deus por isso. Que Deus abençoe cada um e os recompense em nome de Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. 2 Timóteo capítulo 1. Nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 6. Diz assim: por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de timidez, outras versões diz de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Vamos orar, feche teus olhos. Pai, mais uma vez nós oramos e te agradecemos, Pai, por esse tempo de louvor, de adoração que o Senhor nos proporciona, Pai. Obrigado pelos ministérios que o Senhor tem levantado. Obrigado pelas pessoas, homens, mulheres, jovens, que o Senhor tem levantado nesse lugar para fazerem a tua obra. Obrigado, Deus, porque através das danças, das músicas, o Senhor já tem falado conosco, Pai. Obrigado. Obrigado por cada pessoa que se encontra aqui neste lugar. Obrigado por ter nos guardado, Deus, e preparado este tempo para que estivéssemos na tua casa. Obrigado pelas pessoas que nos assistem também através da internet. Que a tua bênção, Deus, nos alcance. Que a tua palavra também fale, ó Deus, de maneira contundente em cada coração. Abençoa-nos, Pai. Fala conosco, Deus. Nós viemos aqui, Deus, ouvir a tua voz. Viemos ouvir a tua palavra, Deus. Senhor, nós precisamos, Pai, ouvir e conhecer aquele que está no teu coração para nós, Pai, individualmente como igreja, Deus. Pai, revela-te a nós, revela a tua glória a cada um de nós, revela a tua vontade, Deus, a cada um de nós. Deus, revela, Senhor, a cada um de nós o caminho a seguir, as decisões a tomar. Ó Deus, dá-nos sensibilidade, Deus. Ó Deus, tira de nós toda a dureza de coração, Pai. Pai, nós não queremos ser como Saul, Deus. Nós não queremos ser homens e mulheres de corações endurecidos, Pai, teimosos, não, Pai. Queremos ser homens e mulheres sensíveis, quebrantados, dispostos a te ouvir,
dispostos a te seguir, dispostos a fazer a tua vontade, Deus. Oh Deus, desperta em nós, Senhor, esse desejo profundo de fazermos a tua vontade, Pai. Pai, sabemos que a tua palavra é capaz, é poderosa, Deus, para fazer em nós, Senhor, coisas tremendas. Por isso nós te pedimos, fala conosco, Deus. Fala, Senhor, pois estamos dispostos a te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Os que estão dispostos a ouvir Deus falar, digam amém. Amém. Pode sentar, por favor. Gostaria de ler novamente a mesma passagem em outra versão, na versão da Bíblia Trilingue, e diz assim, versículo 6, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Na versão aqui de 2 Timóteo, nesse mesmo versículo, versículo 6, ele diz: mantenha acesa a chama do dom de Deus. Queridos, no último domingo, Dia das Mães, nós aprendemos através da vida de Timóteo, da vida da sua mãe Eunice, da sua avó Lloyd, que nós precisamos ter uma fé não fingida. Diga, fé não fingida. Uma fé sincera. Há umas versões que dizem uma fé sincera, ou seja, sem fingimento, é sincero, é verdadeiro. Uma fé real, uma fé verdadeira, uma fé que nos conduz a viver da forma como agrada a Deus. Isto é uma fé sincera, é uma fé não fingida. A fé sincera, queridos, é a fé do coração. É a fé que nos inspira a viver segundo o que Deus espera de nós. Esta é a fé sincera. A fé sincera, não fingida, é a fé espontânea, revelada no nosso dia a dia. Esta é a fé sincera. Não é a fé fingida é aquela que fala assim: não, eu creio que Deus está comigo, mas no primeiro momento desanima e começa a falar besteira. Ah, Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Que fé é esta? A fé sincera é esta, é a fé revelada no dia a dia, onde quer que nós estejamos, no trabalho, em casa, na igreja, nas ruas. Esta é a fé sincera que Deus espera que nós tenhamos. É esta fé que Paulo enxergou na vida de Timóteo, do jovem Timóteo, que enxergou na vida da sua mãe, da sua avó. Não tem idade. Timóteo era um jovem discípulo de Paulo, um jovem evangelista, e Deus revelou, ministrou ao coração de Paulo que Timóteo possuía esta fé, a mesma fé que havia, que estava presente na vida da sua mãe. Não, eu sou mãe, sou dona de casa, eu não posso, eu não preciso ter esse nível de fé, não. Essa fé sincera, não. Minha irmã, você precisa ter esse nível de fé, a fé sincera, a fé não fingida. Está aí o exemplo de Eunice. Está aí o exemplo de Lloyd, já uma senhora um pouquinho mais idosa, com um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de vida, que também possuía este tipo de fé, a fé sincera, a fé não fingida. Amém, queridos? Portanto, independentemente da tua idade, independentemente das suas atribuições diárias, você pode ter esse tipo de fé, a fé não fingida, a fé sincera. A fé sincera, amados, é aquela que nós declaramos na palavra de Deus constantemente. Ou seja, a Bíblia diz isso, eu creio, estejam as coisas bem ou não. A fé sincera, não fingida, é aquela que nós declaramos assim: eu creio, estejam as coisas como nós gostaríamos que estivessem ou não. A fé sincera, não fingida, ela não se baseia naquilo que está acontecendo, mas naquilo que se crê. A fé sincera
sincera, não fingida, é aquela que nos leva a crer, queridos, que Deus está conosco. Está conosco mesmo quando tudo nos faz ou tenta nos fazer sentir solitários. A fé sincera nos leva a crer que Ele está conosco. Ainda que todos nos abandonem, ainda que o nosso sentimento seja de solidão, a fé verdadeira, a fé sincera, não fingida, nos faz crer que Ele está conosco e pronto. Amém, amados? A fé verdadeira, não fingida, é a fé que não se baseia em sentimentos, em circunstâncias, em problemas ou situações, porque situações, circunstâncias mudam, mas o nosso Deus não. A fé verdadeira, não fingida, sincera, é uma fé que não se abala, é uma fé que permanece, é uma fé cotidiana, é uma fé permanente, é uma fé intensa, é uma fé inabalável. Não é uma fé de super-homem, mas é uma fé humilde daquele que crê com sinceridade, com o coração, independentemente de como estiverem as coisas. Eu creio e continuarei crendo. Amados, a fé sincera e não fingida é aquela que se refere à palavra de Deus como aquela que é fidedigna, digna de confiança. É aquela que nos leva a crer, queridos, que mesmo que não hajam forças em nós, a fé sincera nos leva a crer que nós podemos superar qualquer coisa, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Amém? A fé verdadeira, não fingida, é esta fé que crê em Filipenses 4:13, 3:19, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, mas eu estou fraco, mas a Bíblia diz que eu posso. E se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Amém, amados? A fé sincera, não fingida, amados, é esse tipo de fé. É a fé que Deus espera que nós tenhamos no nosso dia a dia. Lembre-se, exercer fé na igreja é fácil, ou pode ser mais fácil. Mas aonde nós devemos ter esse tipo de fé atuante, em vigor, agindo? Em todo lugar. Na nossa casa, quando a gente olha para dentro da nossa despensa e não vê nada, a nossa fé deve valer ali, deve funcionar ali, deve permanecer ali. Quando a nossa família está toda de pernas para o ar e estamos talvez vivendo em momento de conturbação, de luta, a nossa fé deve permanecer firme. É esse tipo de fé que faz a diferença e fará a diferença em nossas vidas. Amém? Queridos, Deus continua nos ensinando hoje através dessa segunda carta, dessa segunda epístola de Paulo a Timóteo, discípulo de Jesus e de Paulo. Hoje nós vamos aprender mais alguns fundamentos da fé cristã bíblica. Hoje nós vamos aprender que nós podemos nos submeter a esses fundamentos da palavra, porque nos submetermos aos fundamentos da palavra nos fará mais fortes, amados. O que nos torna mais fortes? A palavra de Deus. O que nos faz mais preparados para vivermos a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus? A palavra. A palavra de Deus que nos sustenta, a palavra de Deus que nos dá direção, a palavra de Deus que abre diante de nós os horizontes, nos dá visão. É a palavra de Deus. O que hoje o Senhor quer nos ensinar? Quais são os fundamentos bíblicos que hoje nós podemos aprender, absorver, acrescentar em nossas vidas, ou talvez renovar, talvez nos lembrar que eles estão presentes e que devem fazer parte do nosso dia a dia? Quais são esses fundamentos que devem estar presentes em nossas vidas? Deve estar presente de maneira consciente, amados, porque muitas vezes nós não percebemos, nós não nos lembramos de algumas coisas. Por exemplo, quem nós somos, quem Deus é, o que nós podemos, quem nós somos para Deus. São fundamentos da fé cristã, e nós precisamos trazer à nossa memória. A Bíblia diz em Lamentações, Jeremias: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu preciso me lembrar daquilo que me traz esperança. Eu preciso manter em minha mente. Nós precisamos nos lembrar constantemente, trazer à nossa memória, mas aquilo que nos traz esperança.
e não aquilo que nos desanima, não aquilo que nos traz desespero. Algumas pessoas só lembram e trazem à sua própria memória aquilo que traz desespero, que traz dor, que traz medo, que traz aflição. Não, amados, que possamos trazer à nossa memória, independentemente do momento que estivermos vivendo, aquilo que nos traz esperança, aquilo que desperta a nossa fé, que nos levanta, que nos anima. Isso nós precisamos nos lembrar. Quais os tipos de exercícios que você tem praticado de lembranças quando você vai deitar? Eu tenho praticado já há alguns anos algo muito pessoal, muito particular. Claro, eu já falei para ela isso, mas quando eu vou dormir, praticamente todos os dias, a não ser aquele dia que você deita assim, que você nem percebe, você apaga, né? Mas mesmo que seja por alguns segundos, por alguns minutos, eu fico pensando naquilo que eu posso e que eu vou realizar. Eu sonho acordado. Eu encosto, às vezes eu durmo, a Ana fica brava comigo, eu deito assim, às vezes eu cruzo o braço do lado de lá e fico pensando, planejando. Eu fico enxergando as coisas, amados, que não são como se já fossem. É isso que a Bíblia diz que Deus faz. A Bíblia diz que Deus chama as coisas existentes, as coisas que não são, como se já fossem. E eu começo a imaginar, eu começo a ver, planejar, e eu começo a sonhar com isso. E quantas vezes eu não deito pensando nessas coisas, planejando, e a impressão que eu tenho é que os meus pensamentos dão continuidade e se transformam em sonho. E depois, quando eu acordo, se transforma em planos, em projetos. Mas eu não fico pensando em coisa ruim. Eu não deito ficando perguntando: ai, amanhã eu tenho conta para pagar, eu não vou ter dinheiro para pagar, ai, que meu nome vai negativar, ai, que não sei o quê. Gente, tem gente que só tem pesadelo por isso. Porque eu creio que os nossos pensamentos ali anteriores ao momento que a gente vai dormir, a nossa oração, as nossas lembranças, aquilo que a gente traz à nossa memória, como plano, como palavra de Deus, vai influenciar no nosso sonho, no nosso sono e nos nossos sonhos. Tem gente que só tem pesadelo. Eu fico pensando, o que fica pensando? Qual é a sua oração na hora de dormir, de deitar? Será que você entrega a tua vida, o seu sono, o seu descansar? Será que você pede para Deus: Deus, fala comigo enquanto eu durmo? Ou não? É terrível uma pessoa deitar e iniciar o seu momento de repouso e descanso pensando em coisa ruim, trazendo à memória só preocupação. Puxa vida, me aconteceu isso hoje, o fulano de tal olhou para mim com cara feia, o ciclano falou isso para mim, pensou isso. O que você tem sonhado? O que você tem planejado? Eu tenho me encontrado com muitas pessoas que têm dificuldade em sonhar, em ver aquilo que não é ainda, como se já fosse, porque não exercitam a sua mente, a sua alma, não se deixam influenciar pela palavra. Amados, eu estou dizendo aqui, não tem nada a ver com pensamento positivo, não é superstição, não é palavra de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me traz a esperança. É bíblico isso, a Bíblia que nos ensina. Davi disse para si mesmo, a sua alma: bendize ao Senhor a minha alma, e tudo quanto há em mim, bendiga o seu santo nome. E ele começa a lembrar, dizer para a sua alma, dizer para a sede dos seus sentimentos, das suas emoções: é Deus que sara todas as suas enfermidades, é Deus que perdoa os teus pecados, é Ele que te coroa de bens. Davi praticava, amados, esse tipo de pensamento, de lembrança. Ele dizia para si, para si mesmo: o que nós temos dito para nós mesmos? O que nós temos praticado de exercício? O que nós temos falado para a nossa alma, para os nossos sentimentos? Queridos, nós precisamos, em nome de Jesus, aprender a manter em nossas vidas fundamentos bíblicos e termos consciência desses fundamentos. Porque quando vem a má notícia, a Bíblia diz que o coração do justo não se abala. Se você estiver firmado na palavra, nada vai te abalar. Vai chegar uma notícia: ei, você está perdido, você vai fracassar. Você está firme.
Você está confiante no Senhor? E vem aquela notícia e você leva aquele impacto que é normal, mas você não cai. Você permanece firme e fala, não, vou superar mais uma, é só mais uma. Vem aí uma multidão contra você. Disseram para Josafá, vem o quê? Uma multidão. Quem é que vem? Vem fulano, Beltrano, Amalequita. É um monte de guerreiros fortes, ricos, poderosos contra você. Ele falou, puxa, e agora? O quê? Buscou o Senhor. Senhor, olha aí a notícia que eu recebi. Ó Senhor, em nós mesmos não há força alguma, diz 2 Crônicas 20. E ele se prostrou diante de Deus. Amados, quando a notícia ruim vier, quando essas situações vierem se levantar de maneira forte contra você, e você falar, puxa, acho que essa aqui vai ser muito para mim, se prostre diante do Senhor. A Bíblia diz que Josafá se prostrou diante de Deus e falou, Senhor, em nós mesmos não há força alguma contra essa multidão, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Mas em quem nós temos colocado os nossos olhos no dia a dia? Entenda, na igreja é muito fácil, porque aqui nós somos ministrados e nós somos ensinados, olha para Deus, levanta tua mão para Deus, creia em Deus, Deus vai agir. É maravilhoso estarmos aqui juntos, sermos ministrados através da música, da dança, da palavra, da oração. Ninguém sobe aqui nesse altar aqui e manda você olhar para outro lugar senão para Deus. Glória a Deus por isso. Mas e lá na empresa? Lá você não tem ninguém. E quando vem uma notícia, alguém fala, olha para Deus. É você que precisa trazer a sua memória isso. Você precisa praticar isso, precisa saber o que você deve fazer nos momentos difíceis. Quando você estiver na tua casa, na tua família lá, tiver aquele, sei lá, parece que tem dia que passa uma tempestade, né? Na nossa casa sopra aquele vento terrível e parece que ninguém se entende. Parece que vem um espírito de Babel, de confusão. Babel é confusão na nossa casa. Um fala uma coisa, outro não fala. Ei, estou falando isso, mas eu entendi aquilo. Ah, mas eu acho que você quer aquilo outro. Queridos, isso é ataque. Ataque espiritual contra nós. Às vezes acontece isso. Parece que ninguém se entende. Parece que a confusão, Babel, sabe, encontra espaço em nossa casa. Para onde nós temos que olhar? Para Deus. Diga para Deus. Diga, eu preciso olhar para o Senhor. Queridos, e esse olhar para o Senhor, a gente só vai conseguir se nós tivermos fundamentos. Se nós somos homens e mulheres de Deus, alicerces, que temos conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo sofre, padece por falta de conhecimento, diz Oséias. Então nós vamos ter conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, conhecimento de Deus. Sabemos quem nós somos, sabemos o que nós podemos fazer ou não. Isso nos fortalece, isso nos sustenta, isso nos capacita, queridos, para termos uma vida de êxito, uma vida de sucesso, não apenas na igreja. Uma vida de conquistas, não apenas durante alguns períodos, mas durante a nossa vida. Amém, queridos? Amados, nós precisamos, portanto, aprendermos a nos submetermos a esses fundamentos, a termos esses fundamentos em nossas vidas para estarmos mais fortes, mais preparados, mais bem preparados para vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Quais os fundamentos bíblicos que nós podemos acrescentar ou talvez renovar em nossas vidas hoje? Eu creio que a maioria deles, na verdade, são fundamentos que devem ser renovados, porque nós já os possuímos. Mas talvez a gente tenha esquecido, ou tenha deixado do lado. Então nós vamos nos lembrar, nós vamos renovar esses fundamentos em nossas vidas. Primeiro fundamento aqui, e é básico para na vida de todo cristão, é o fundamento da salvação. Diga salvação. Diga, eu sou salvo. Queridos, Paulo, falando para Timóteo, seu discípulo e já um grande evangelista, ele diz no versículo 9, olha, ele nos salvou. Deus te salvou. Pastor, mas eu já sei disso. Sou convertido há 30, 40 anos. É mesmo? Mas esta salvação, este fundamento, este conhecimento, este princípio, esta realidade de quem você é, tem feito a diferença no teu dia a dia ou não? De que adianta nós sermos salvos se a gente não age como quem é salvo? Amados, nós precisamos entender que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus.
Efésios, volte por favor aí alguns livros atrás, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pois é pela graça que sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos. Versículo 5 diz, Efésios 2:5: estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Diga: eu sou salvo. Amados, nós somos salvos por meio, mediante, através da nossa fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela graça. Ele nos salvou. Graça é favor imerecido. Ele nos alcançou com seu amor. Ele nos proporcionou, Ele nos deu fé suficiente para que nós crescêssemos em Jesus. E através da nossa fé em Cristo Jesus, nós somos salvos. Diga: eu sou salvo. Queridos, essa é a nossa condição. Esta é a condição daqueles que têm crido em Cristo Jesus. Nós somos salvos. Há um diferencial, amados, daqueles que ouviram falar de Jesus. Hoje eu estive no velório de um senhor, de um querido que faleceu nessa madrugada. E eu participei, eu estava lá em determinado momento, apareceu, não sei se foi um padre ou se foi um líder lá, e começou a fazer uma cerimônia fúnebre. E algumas coisas me chamaram a atenção. E uma das coisas que eu gostei muito é que só falou de Jesus. Graças a Deus por isso. E falou de salvação, e falou de vida eterna, falou de ressurreição. E as pessoas que estavam ali, eram assim de uma forma muito mecânica. No momento que falava determinado tipo de palavra, a pessoa fazia o sinal da cruz. Outro momento que falava, aí todos eles repetiam. Eu não sabia nada daquilo. Eu fiquei só olhando, observando. E eu percebi que a pessoa de Jesus para eles era conhecida. Todos eles sabiam. Todos eles conheciam aquele rito. Ele abriu um livrinho assim, bonitinho, e falava assim, e na hora tal, o pessoal, todos nós, ele não repetia, né? Eu achei interessante isso, mas ao mesmo tempo me veio a preocupação. Falei, as pessoas não sabem sequer o que estão repetindo. Eles repetem porque não aprenderam aquilo. Porque o líder ali naquela, você fala isso, repete isso quando eu falar aquilo outro. Mas eu percebi, amados, que muitas dessas pessoas não têm fundamento, não têm conhecimento. Ora, se eu sou salvo, amados, e eu percebi assim uma preocupação muito grande das pessoas. Olha, reza por ele que morreu, ora por ele, olha, peça para Deus um bom lugar para ele. Veja, amados, aquele que tem convicção da sua salvação e aqueles que conhecem a palavra sabem que o destino eterno dessa pessoa que faleceu já está definido através da sua fé. É a nossa fé, queridos, que define o nosso futuro eterno. Não é a reza de alguém, não é a oração de alguém depois que nós morrermos. Então a gente percebe, queridos, a insegurança de alguém que não conhece a Cristo. Porque ela faz qualquer coisa, ela pede qualquer coisa, no desespero por falta de conhecimento. Mas aquele, amado, que sabe quem é, que sabe, na verdade, a sua própria condição, a condição do outro que conhece a Cristo Jesus, claro que sente tristeza pela separação, pela dor da separação. É claro que nós nos entristecemos, nós choramos, nós sentimos falta, faz parte da nossa natureza, porque nós não fomos criados por Deus para que houvesse esse momento de separação. Nós não fomos criados para morrer, por isso a morte sempre vai provocar em nós uma tristeza, uma dor profunda. Mas nós temos aí, amados, o conforto e a segurança de que aquele que está em Cristo Jesus não morreu, mas está vivo porque tem a vida eterna, amém? Diga: eu sou salvo. Não abra mão dessa tua condição. Lembre-se todos os dias que você é salvo. Nós temos salvação eterna. Nós somos salvos do pecado. Nós somos salvos das trevas, do diabo, da morte eterna. Queridos, nós somos salvos. Não é que nós seremos salvos, não. Quando nós nos tornamos salvos? O dia que nós cremos no Senhor Jesus, no dia que nós nascemos de novo, no dia que pela fé nós nos rendemos a Cristo Jesus e o recebemos como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, aí nós nos tornamos salvos pela fé em Cristo Jesus, amém? Não foi por causa de obras,
Em um determinado momento eu vi a pessoa falando: olha, Deus lembra das boas obras dele. Me chamou muita atenção isso. Porque a pessoa, muitos ainda equivocadamente acham que a salvação é pelas obras. E aqui em Efésios está bem claro que a salvação não é por obras. A salvação é pela fé. As boas obras o Senhor nos chamou para que nós andássemos nela. As boas obras são consequências da salvação. As boas obras que nós praticamos, que nós devemos praticar no nosso dia a dia, não é na verdade o que nos leva à salvação. É o contrário, amados. A ordem está inversa. Nós somos salvos e por causa da nossa salvação em Cristo Jesus, por causa da mudança que Deus operou em nós operamos as boas obras. Amém, queridos? Mas não são as boas obras que nos salvam, mas é a nossa fé. Diga: minha fé me salva. Diga: minha fé me salvou. Nós somos salvos, somos preservados pelo amor de Deus, pelo poder de Deus, para vivermos eternamente no céu com o nosso Criador e Redentor. Nós somos salvos. Diga: eu sou salvo. Por isso não se desespere. Se as coisas não saírem do jeito que você espera, não se desespere, você é salvo. Você é preservado, você é seguro. Há uma segurança para você em Cristo Jesus. A palavra salvação no original grego sozo não significa apenas ter vida eterna. Sim, tem a ver com vida eterna, mas tem a ver com saúde, com segurança, com integridade, com preservação. Nós somos salvos. Diga: eu sou salvo. Esta é a tua condição. E o diabo não pode roubar de você esta tua condição. As trevas, o mundo, ninguém pode desfazer aquilo que Deus fez por você. Ele te salvou. Por isso não se entregue, não se renda, não se prostre diante das dificuldades, mas creia e mantenha dentro de você essa certeza, com essa convicção de que você é salvo. Diga: eu sou salvo. Isso é fundamental, mas é fundamento. Nós não podemos nos esquecer disso. Diga: eu sou salvo. Segundo fundamento, eu não vou me alongar hoje, prometo. Segundo fundamento, nós encontramos também no próprio versículo de número 9. Ele nos chamou com uma santa vocação. Nós fomos chamados por Deus, com uma santa vocação. Queridos, muitas vezes nós encontramos pessoas muito equivocadas, principalmente no que se refere a ministério e ao seu dia a dia, ao seu trabalho, às suas funções, ao seu papel como esposa, esposo, filho, filha, patrão, empregado, chefe, funcionário. Nós percebemos inclusive uma certa confusão, inclusive em meio ao ministério, à igreja, porque às vezes nós pensamos que quem nos coloca, ou quem nos chama, quem nos vocaciona são as pessoas. Queridos, Deus nos vocacionou, Deus nos capacitou. Deus capacitou Paulo, Timóteo, Pedro e tantos outros como cada um de nós. Deus nos escolheu, queridos, tendo como motivação o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. Deus nos escolheu. Diga: Deus me escolheu. Diga: Deus me chamou. Deus te chamou. Chamou da onde? Chamou da sua vã maneira de viver. Te chamou das trevas. A Bíblia diz que Ele nos transportou do reino das trevas e nos transportou, Ele nos chamou, nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, diz Colossenses. Ora, quem fez isso por nós foi Deus, não foi o pastor, não foi a igreja, não foram os irmãos. Quem nos chamou, quem nos escolheu? A religião, muito menos. Será que nós não temos confundido, queridos, essas coisas? Nós temos que entender, queridos, que Deus nos vocacionou. O que é uma vocação? É uma tendência, é uma inclinação. É algo que nos direciona, que direciona alguém para algo específico. Por exemplo, há pessoas que têm vocação para a música. Ora, é uma tendência, é uma inclinação. Muitas pessoas nascem já. Aqui nós conhecemos vários irmãos e irmãs que nasceram já com dom na música. Eu não nasci, eu não tenho essa vocação para a música.
Eu até me esforcei quando criança, aprendi algumas coisas, bati algumas bonas, tenho um pouco de conhecimento teórico, mas não é comigo a música, vocês já perceberam, né? A Ana nunca estudou música, mas tem um ouvido. Amados, agora há pouco no ensaio, ela parou aqui e falou: pai, tem alguma coisa aí, baixo, bateria, não identifiquei muito bem, mas tem alguma coisa que não está batendo. Vocacionada por Deus. O Vitão tem muitos instrumentos que ele toca que nunca estudou, pegou, puxa, vocação. E tantos outros. Eu estou falando aqui de música, mas há muitas outras áreas, muitas outras aspirações, muitas outras funções, que na verdade a pessoa é vocacionada. E se tem algo que nós somos vocacionados para sermos filhos de Deus. Nós já temos esta santa vocação, e nos chama a atenção, e eu vi algumas versões que todas elas chamam de santa vocação. Diga: santa vocação. Santa vocação. Santa vocação, por quê, amados? Não é uma vocação natural, humana. Não é alguém, uma pessoa que nos vocacionou. Há pessoas sim que não tem muita vocação para determinada área, mas pela sua aplicação, pelo seu esforço, dedicação, acaba aprendendo e acaba ficando bom, exímio naquela área. Há pessoas assim. Eu conheci pessoas que, assim como eu, não tinham uma vocação natural para a música, mas se dedicaram, estudaram e pagaram um preço altíssimo e aprenderam e são bons. São excelentes naquilo que fazem, mas pela dedicação é diferente. Aqui a Bíblia está falando que na verdade que nós somos chamados por Deus com uma santa vocação. E a palavra santo nós temos aprendido que significa dedicado para uso exclusivo de Deus. É algo separado por Deus. Deus nos separou, Deus nos vocacionou. Vocação tem a ver com habilidade, tem a ver com capacidade, com talento, com propensão, com inclinação. Aqui ele diz: desperte o dom de Deus, a dádiva, o presente, a capacidade de Deus que você já recebeu dele. A outra versão diz: mantenha acesa a chama do dom de Deus. Eu fui ver nessa Bíblia trilingüe que eu ganhei, graças a Deus pelos irmãos que me deram de presente, e na versão em inglês diz que é o presente de Deus. Dom como presente, dádiva. Amados, nós precisamos manter acesa em nós a chama de Deus que Ele nos deu como presente. O fervor, o ânimo, a coragem, a ousadia. Por isso o apóstolo Paulo diz: olha, porque Deus não nos deu espírito de medo. Amados, muitas vezes nós temos nos acovardado e nós não temos despertado em nós aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. E aqui, queridos, nós vimos que era na verdade uma direção de Deus para a vida de Timóteo. Não era algo que Paulo deveria fazer por Timóteo, não era algo que Deus faria por Timóteo, mas era algo que Timóteo faria por si mesmo. É algo que nós devemos fazer por nós, amados. Ele diz: desperta, Timóteo. Desperta, Timóteo, o dom de Deus que há em ti. Ou seja, em Timóteo já estava tudo aquilo que Deus havia dado para ele como presente, como dom, como dádiva, mas que competia a Timóteo despertar, competia a Timóteo manter acesa esta chama. Diga: manter acesa a chama. Manter acesa a chama do dom de Deus que há em ti. Aleluia, diga aleluia. Aleluia. Amados, o dom maior que Deus nos deu é a salvação. E um outro dom especial, incomparável, é o Espírito Santo que Ele nos deu como selo. Diga: o Espírito Santo vive em mim. Nós precisamos manter acesa a chama da salvação, o fervor, queridos, da verdade incomparável de que nós somos salvos. Nós vamos nos lembrar todos os dias: eu sou salvo. E a convicção, amados, dessa condição de que somos salvos deve nos animar, nos despertar, gerar em nós coragem, ousadia, queridos. Manter acesa a chama do dom
do Espírito Santo que já nos foi dado quando nós somos salvos, porque Ele é o selo que está em nós. Nós somos selados com o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo em você. O Espírito Santo vive em você, Ele está em você. Ele foi dado a você, Ele é dom de Deus para você. Pastor, mas eu não oro em línguas, eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. O orar em línguas é uma manifestação do dom do Espírito Santo como expressão, como dom, sabe, a mais, como uma experiência a mais dos dons do Espírito Santo descrito no livro de Coríntios. Mas todos aqueles que foram salvos, que nasceram de novo, receberam o Espírito Santo, têm o Espírito Santo vivendo dentro deles, está no seu ventre aí, Ele está em você, Ele vive em você. Ele é dom, Ele é presente, é dádiva de Deus para você. Mas aqui nós somos ensinados a despertarmos este dom que é em nós. E como eu desperto? É através, amados, do meu relacionamento com Deus. É através da oração. É através da obediência. É através do enxergue da palavra de Deus dia após dia. Diga, eu preciso manter acesa a chama do dom de Deus que me foi dado. Queridos, Paulo trata de maneira especificamente deste dom. Deus já liberou sobre nós, já liberou sobre ti. E aqui ele está falando, olha, na ocasião foi dado a você através da imposição das minhas mãos. Mas não necessariamente nós recebemos, amados, os dons de Deus pela imposição de mãos. Deus já tem nos dado dons especiais, específicos, de maneiras distintas. Repito, porque Deus não nos trata numa linha de produção, mas Ele trata conosco individualmente. Mas aqui a direção é para todos nós, que possamos despertar, manter acesa essa chama daquilo que Ele nos deu. Coisas tremendas Ele tem nos dado, mas o que nós temos feito com aquilo que Ele nos deu? Será que nós temos pego os talentos e temos escondido, temos mantido escondidos, ou nós temos usados para a glória de Deus, usados conforme o propósito de Deus para as nossas vidas e para as vidas que estão ao nosso redor? Que nós possamos, amados, nessa noite tomar a decisão de estabelecer, ou talvez de reestabelecer os fundamentos imprescindíveis que nós ouvimos, que fomos ministrados hoje. E que nós possamos também tomar a decisão de despertarmos, de trazermos à vida, trazermos ao exterior, ao nosso dia a dia, amados, o dom, a capacidade, as habilidades daquilo que Deus tem nos dado. Que nós possamos tomar a decisão de mantermos acesa a chama do dom do Espírito Santo que está em nós dia após dia. A Bíblia diz, e eu queria que você prestasse muita atenção nisso, o versículo 7 diz, olha, Timóteo, Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não te deu esse espírito. O espírito que Deus te deu, o espírito que o Pai te deu, é um espírito de poder. Diga, poder. É um espírito de amor, diz no final do versículo 7, e de moderação, de equilíbrio, de sensatez, de sobriedade. Muitas vezes nós temos vivido, temos agido em casa, no trabalho, na sociedade, como pessoas que não conhecem a Deus, como pessoas que não nasceram de novo, como pessoas que não tiveram essa experiência de recebermos o dom de Deus, o dom da salvação, o dom do Espírito Santo. E por isso Timóteo diz, olha, você não recebeu o espírito de medo. Ou seja, não seja dominado pelo medo. Não permita que o medo, o espírito de medo diga para você quem você é, e o que você pode, e o que você vai fazer. Não permita, Timóteo. Não permita que nada te domine, a não ser o Espírito Santo que habita em você, que vive em você e que quer nortear os teus caminhos. Queridos, o Senhor nessa noite nos chama, nos convida, nos inspira a nos derramarmos diante dEle e falarmos, Senhor, eu não quero viver simplesmente por viver. Eu não quero ter uma vida vazia, sem sentido. Se nós olharmos naturalmente, amados, a nossa vida, nós vamos perceber que a vida é muito sem graça.
E por isso as pessoas inventam tantas coisas. E por isso as pessoas buscam nas drogas, nas bebidas, nas baladas, em tantas outras coisas. Buscam alegrias que na verdade não são alegrias de fato, são apenas subterfúgios, são apenas enganos, ilusões temporais. Por isso, porque na verdade a vida sem Deus, sem os propósitos de Deus, ela é sem graça, ela é vazia, ela é frustrante. A gente encontra pessoas que viveram 50, 60, 70 anos e fala: olha, eu vivi momentos bons, mas eu estou agora no final da minha vida, não sei sequer para onde eu vou, não sei sequer em que acreditar. Não faz sentido, amados, viver assim. A vida só tem sentido quando nós estamos vivendo na presença de Deus, nos propósitos de Deus, nos planos de Deus. Porque por mais difícil que seja, ainda vale a pena. Por mais complicada que seja a nossa vida, o nosso dia a dia, ainda vale e valerá a pena. Porque há no nosso coração, queridos, o propósito de Deus. Se nós assimilarmos esse propósito, se nós cremos no propósito, se nós nos prostrarmos diante de Deus e falar: Senhor, eu confio em Ti, eu creio em Ti, ainda, Deus, que eu passo por momentos de aflições, de dificuldades, eu estarei firme em Ti, Senhor. Vale a pena, diga: vale a pena. Vale a pena, amados, viver a vida de Deus. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena ter fundamentos de Deus em nossas vidas. Vale a pena saber quem nós somos, quem Deus é e aonde nós podemos chegar. Vale a pena, diga: vale a pena. Vale a pena, amado, viver por propósitos, ainda que esses propósitos não estejam claros diante de nós. Vale a pena. Vale a pena viver por propósitos que a gente não tenha claramente em nossas mentes, mas que a gente sabe que são perfeitos, são bons, são agradáveis para nós. Vale a pena, diga: vale a pena. Vale a pena, querido. Vale a pena, querida. Vale a pena confiar em Deus. Vale a pena viver um plano maravilhoso, santo, uma santa vocação que está lá no coração de Deus, que foi estabelecida para cada um de nós. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus, nessa noite nos trouxe aqui não à toa, não porque Ele não tinha mais nada para a gente. O que Deus preparou para você aqui nesta noite é algo muito especial. Eu vejo pessoas nesse lugar, nessa noite, sendo tratadas de uma maneira muito especial. Eu vejo pessoas que entraram aqui, que estão vivendo uma vida muito desmotivada, sem sentido, vazia. Eu vejo Deus nessa noite tratando com você. Eu vejo Deus colocando no teu coração, na tua mente, uma semente nova. A semente dos propósitos dEle. Ora, deixe-me dizer algo. Ainda antes que você nascesse, Deus te conhecia. Deixe-me dizer mais. Olha, aonde quer que você estivesse andando, o Senhor estava ali te guardando, para que você vivesse os planos dEle. Olha, deixe-me dizer mais. Ainda quando nós o desprezávamos, Ele nos amava. Olha, ainda mesmo quando nós não entendíamos quem era Deus,
coração, porque os propósitos de Deus, os planos dele, a vontade dele é o melhor para cada um de nós. Se você está disposta nesta noite a assimilar esses 3 fundamentos, a salvação como fundamento, o chamado para viver a santa vocação e o fundamento do propósito de Deus na tua vida,
Senhor.